Estamos começando mais um episódio do podcast Atuamente. Não me pergunte que número estamos, porque eu não sei. Mas este daqui eu vou fazer sozinha, porque estamos sem convidados. Olha aqui, ó, não tem ninguém aqui do meu lado. E nós vamos falar sobre um tema que muita gente chega aqui no consultório dizendo que não sabe como lidar, como tratar, como fazer, etc. Então eu vou compartilhar a minha experiência com vocês, de tudo que eu já passei, ou um pouco do que eu já passei, para conseguir vencer essa questão do que a gente chama de amor próprio, que é muito difícil, né? Algumas pessoas conseguirem encontrar dentro de si, apesar de ser uma coisa que deveria ser natural, mas não é. Então fique aqui que a gente vai falar sobre amor próprio. E também preciso passar um recadinho para vocês que é muito importante. Eu percebo que este canal do Atuamente tá meio assim, ó, só 212 inscritos até o momento, e eu tô pensando aqui com os meus botões. Será que eu devo continuar com o podcast, compartilhando essas coisas com vocês, trazendo convidados, etc., ou eu pego esse tempo que eu tenho disponível e gravo cursos online e outras coisas? Porque eu não tô vendo muito retorno. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Se vocês gostam do canal, se vocês gostam dos vídeos, porque talvez eu migre para os cursos online, dedique esse tempo que eu tenho hoje para fazer outra coisa. Mas tem um outro lado que me dá um pouquinho de dó, porque eu não queria largar o canal. Mas para isso eu preciso que tenha mais inscritos, que as pessoas curtam, comentem, compartilhem, façam uma série de coisas. Porque essa bagunça toda aqui, gente, querendo ou não, ainda mais que eu faço tudo sozinha, dá maior trabalheira. Uma hora, vocês já devem ter visto por aí, uma hora é o som que não funciona, uma hora é a câmera, cada hora é uma emoção toda. Eu acho que talvez também por isso que não esteja dando muito certo, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aqui se vocês têm vontade de continuar com o podcast ou não, porque aí eu vou migrar para outra coisa, tá? Porque às vezes parece que eu falo sozinha, que o povo não quer falar comigo, que ninguém me ouve. Então vamos lá ser sinceros. O que vocês querem? Me falem aqui para eu saber, tá bom? E agora vamos lá para o tema de amor próprio. Se vocês sabiam que quando a gente nasce, a gente acredita, né, naquelas coisinhas que os papais e as mamães falam pra gente, falam assim, você é muito bonita, você é inteligente, ou o contrário, você é burra, você é ruim, você é malvada e tudo mais. Então, o que acontece? A gente vai aprendendo conforme a gente vai ouvindo essas coisas das pessoas. Eu nasci numa família que eu vou contar para vocês o que eu fiz. Olha que anjinha que eu fui, né? Eu nasci numa família em que, quando veio o meu irmão da maternidade, eu sempre fui muito espontânea, despojada desse jeito aí que vocês já sabem, né? E aí, quando eu tinha 2 aninhos de idade, meu irmão nasceu e eu peguei e recebi o meu irmão com um tapa na cara dele. Minha mãe chegou da maternidade no dia do meu aniversário e falou, olha aqui, esse é seu irmão. E eu peguei e dei um tapa na cara dele. Não lembrava desse episódio. Lembrei depois, quando eu fiz hipnose, e voltei para essa cena. Ok. Hoje, já pedi perdão para o meu irmão 1 milhão de vezes. Ele já disse que me desculpou e tudo mais. Mas naquela época eu era uma criança. Por mais que eu tivesse 2 anos, eu não percebia que necessariamente que eu estava fazendo uma coisa muito errada, né? Eu estava me defendendo, na minha cabeça eu estava pensando assim, poxa, ele chegou aqui, vai tomar meu espaço e vai pegar tudo de mim e vai tirar minha mãe de mim, meu pai, eu vou me defender, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, o tempo foi passando e a minha mãe, né, me deu uma bronca naquele dia, falou que eu era pessoa malvada, que eu era ruim, que era feio o que eu estava fazendo e tudo mais, e aquilo ficou gravado na minha programação por bastante tempo. Então eu fui vivenciando várias coisas na minha vida e muitas dessas coisas, elas foram
às vezes desagradáveis. Às vezes as pessoas falavam assim para mim: "Nossa, como você é bonita, você é inteligente, você é isso, você é aquilo". Eu não acreditava, eu achava que não. Eu olhava no espelho e falava: "Nossa, as pessoas estão malucas, porque aonde que eu sou bonita, né?". Eu não conseguia enxergar isso. E olhava no espelho e não gostava de mim também. Era uma coisa assim bem difícil de aceitar. E depois eu fiz hipnose, terapia. Bom, quando aconteceu isso, com os 2 aninhos de idade, a minha mãe já me levou na terapia. Falou: "Vamos para terapia, que é lá que você vai. Você precisa de ajuda". E eu comecei a fazer terapia. Eu batia nas criancinhas, eu era bem terrível. Era bem agressiva, porque aquilo não estava bem resolvido dentro de mim. Eu estava magoada, estava chateada com tudo aquilo e tudo mais. E aí várias coisas foram acontecendo e eu fiz terapia por um tempão. E eu fui bem rebelde na minha infância, na minha adolescência, dei bastante trabalho para o meu pai e para minha mãe. Eles pensavam, não sei o que eles pensavam, mas assim, eu tomei um monte de advertência na escola, fui convidada a me retirar do colégio. Várias coisas aconteceram, várias. E aí, muita coisa eu percebia que eu me sabotava, que eu me prejudicava, que eu mesma me machucava, que eu me punia, me colocava em relacionamentos às vezes que não eram saudáveis, no sentido de não ser valorizada, de não ser respeitada e tudo mais. E aí, eu fui procurando ajuda, né? Tanto com a terapia, quanto com constelação familiar, programação neurolinguística, várias coisas, até que eu encontrei a hipnose. Em 2015, eu fiz um curso de hipnose, que eu achei bem interessante, e depois em 2018 eu fiz uma outra formação bem completa, que eu gosto muito, que é a da Omni, e a gente trabalha com a regressão à causa do problema, que é a hipnose que eu trabalho hoje aqui com o pessoal. Quando eu fiz essa hipnose, muita coisa mudou na minha vida. Eu percebi que eu comecei a gostar mais de mim, a entender que eu estava com uma programação errada na minha cabeça, em que a mamãe, que é uma autoridade, falava que eu era ruim, que eu era malvada. Coisa de mãe, às vezes, quando tá brigando, imagina, ela chegou da maternidade, com um monte de ponto, com dor, com um bebê recém-nascido, com a cabecinha molinha, né? Todo delicado, eu pego, dou um tapa na criança, é óbvio que ela vai brigar comigo. E aí a gente fala o que geralmente para a criança, né? Você é feio, você é ruim, briga, tá errado o que você tá fazendo e tudo mais. E aquela programação foi ficando na minha cabeça. E na hipnose, em 2018, eu fui voluntária lá no grupo de alunos da Omni. Tinha mais ou menos, acho que uns 30 alunos, e eu me voluntariei para fazerem a hipnose em mim. Então, o professor fez a hipnose em mim e eu não tinha percebido assim muita mudança no primeiro momento. Eu percebi que eu estava igual na minha cabeça, mas aí as pessoas falavam que o brilho do olhar estava diferente, que eu estava mais leve, etc. E eu era uma pessoa muito fechada. Eu era uma pessoa que... Eu lembro que uma vez eu fui numa baladinha com a minha amiga, quando eu era mais adulta, né? Uns 20 e poucos anos. E aí eu ficava inconformada, eu falava assim, mas por que as pessoas não chegam perto de mim, né? As pessoas, elas não conversam comigo, elas conversam com as minhas amigas e comigo não. Por que será que acontece? E eu geralmente ficava assim, com o braço cruzado, com cara de brava e tudo mais, só que eu não percebia. E aí eu comecei a perceber que chegou uma pessoa perto da minha amiga e falou assim: olha, fala para sua amiga que ela é muito bonita, mas ela é muito brava, para ela dar um sorriso. A gente tem até medo de chegar perto dela. E aquilo ali foi algo que ficou, né, na minha cabeça. E eu percebia que eu ficava sempre assim, dessa forma. Eu muitas vezes era taxada de arrogante, de metida e tudo mais, porque eu me fechava. Então eu fechava, eu cruzava os braços, eu não queria me relacionar muito com as pessoas, eu tinha medo.
e tudo mais. Então, essas são coisas que a gente tem que entender, que muitas vezes são bloqueios que vêm da nossa infância, da nossa adolescência e que vai ficando no decorrer da nossa vida. Quando eu fiz essa hipnose na sala de aula, né, com o professor, eu percebi que, como eu disse, para mim estava tudo igual, mas as pessoas falavam que eu estava mais leve, que eu estava sorrindo mais, que eu estava diferente, que eu estava com um brilho no olhar diferente. E depois disso, nessa fase, eu comecei a tirar fotos, como eu já tirava antes, e eu percebi que realmente a minha cara, a minha expressão de fechada, carrancuda, de que tinha um monte de conflito e de coisas dentro de mim que precisavam ser resolvidas, estava me atrapalhando no final das contas, mas é que eu não tinha tanta noção, porque para mim era tão comum viver daquele jeito que para mim eu não sabia o que era de repente ser leve. E aí as pessoas foram falando isso para mim e eu fui percebendo que eu comecei a me socializar mais, que eu comecei a sorrir mais, que eu comecei a me sentir realmente mais leve. Porque às vezes a hipnose acontece isso, você não observa necessariamente que alguma coisa mudou em você, mas às vezes as pessoas ao seu redor percebem que alguma coisa está diferente, né? Então, essa é uma forma que pode ser ajudada, ser solucionada, não, como que eu poderia dizer a palavra? Um recurso que poderia te ajudar a entender o porquê que você, de repente, não se sente merecedor, não se sente bem em poder ser você mesmo. Porque tem coisas, muitas vezes, como eu disse, lá da infância ou da adolescência, que a gente vai aprendendo. Então, outro exemplo, você está na escola e aí chega uma criança, vamos supor, a mãe sempre falou para você: nossa, como você é bonito, como você é inteligente, como você é maravilhoso, coloca você lá para cima. Aí, de repente, a criança chega para você e fala assim: você é feio, você é burro, você é gordo, sei lá, fala qualquer coisa do tipo. Nossa, um choque pra gente. A gente fala: meu Deus do céu, eu não estava acostumada com isso. O que aconteceu? De repente as pessoas estão falando essas coisas de mim, você começa até a acreditar, porque são os amiguinhos que estão falando. Aí aquela tua confiança que estava lá em cima acaba indo lá para baixo. Então, porque o que acontece? A gente aprende, quando a gente nasce, determinadas coisas. Já dei o exemplo algumas vezes da barata, né? Um bebezinho, quando você joga uma barata em cima dele, ele não tem noção do que é uma barata, ele não tem medo da barata. Se bobear, ele coloca a barata em cima dele, na boca, porque ele não está entendendo o que é. Mas a gente aprende a ter medo ou não de determinada coisa conforme nos é ensinado. E aí, o que acontece? A mesma coisa quando a gente é criança. Então, quando a gente é criança, a gente aprende que a gente é inteligente, bonzinho, legal, etc. Ou não. Ou a gente aprende coisas ruins, como de repente eu já aprendi. E vai depender muito de cada um, porque cada um vai agir de uma maneira. Tem gente que vai acreditar nisso eternamente, até fazer uma terapia ou um tratamento para mudar esse pensamento, ou você acreditou no que a mamãe e no papai falou, você é bonito, inteligente, etc., mas chega na escola, como não está muito fortalecido ainda todas essas emoções, esses sentimentos, a nossa personalidade, a gente escuta como uma verdade aquilo que o amiguinho está falando e leva isso como uma verdade também. E isso também é um outro problema, de que a gente acaba não nos amando e não nos respeitando. Então, eu acho assim, muito importante que todo mundo procure uma ajuda psicológica, uma ajuda de hipnoterapia, de programação neurolinguística, de EMDR, que eu estou agora fazendo um curso sobre isso, que também são técnicas que ajudam você a ressignificar os traumas. Inclusive, muitas pessoas que fizeram tratamento de EMDR, que passaram por guerras e tudo mais, ou abusos sexuais e entre outras coisas, precisam limpar
todo esse lixo que tem dentro da gente. Mas as pessoas que não necessariamente passaram por coisas graves como essas, elas também podem procurar ajuda, porque, por exemplo, a minha vida teoricamente estava tudo bem, só que quando eu fiz a hipnose, eu percebi que ficou muito melhor, ficou muito mais leve, ficou muito mais fácil, ficou muito mais tranquilo de viver, porque eu não estava conseguindo entender por que eu agia de determinada maneira em determinadas situações, tá? Então, assim, como que eu consegui passar por esse processo? O meu caso foi dessa maneira que eu tô falando para vocês, foi através da hipnose. Fiz terapia várias vezes, fiz constelação familiar, fiz programação neurolinguística, fiz Theta Healing, fiz várias coisas que pudessem acrescentar. Eu acho que tudo foi uma crescente, tudo contribuiu para eu chegar onde eu cheguei hoje. Mas eu tenho certeza de que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu já fui lá atrás. E, obviamente, o processo continua. Eu continuo fazendo terapia, eu continuo procurando técnicas de EMDR, de hipnose, de várias outras coisas para conseguir sair disso, né? Uma outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês foi a minha dificuldade de falar em público. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. Eu era uma pessoa que, se a professora falasse assim, olha, vem cá e fala aqui na frente, você vai fazer esse trabalho, etc., eu não fazia nem que me pagasse, de jeito nenhum. Desesperada, eu não queria fazer. E isso foi crescendo até a época da minha faculdade. E aí, quando chegou na faculdade, não teve jeito, porque eu tinha que fazer meu TCC. Então, se eu não fizesse meu TCC, eu não seria uma psicóloga, não poderia exercer a minha profissão de psicóloga. E aí, eu fiz o meu TCC e foi uma catástrofe. Eu estava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, que parecia simplesmente que eu ia ter um treco. E, além disso, que eu tinha comprado o TCC e que eu não tinha lido, porque eu não sabia nem o que eu estava falando, de tão nervosa que eu estava. E o tempo foi passando, passando, passando. E eu fui percebendo que, assim, que eu tinha que me manifestar de alguma maneira. Logo que eu me formei, eu já trabalhava na Volkswagen, na época com recrutamento e seleção de pessoal e com desenvolvimento de novos negócios e projetos. Aí eu saí, fiquei mesclando. Na verdade, uma hora eu posso falar sobre essa questão para vocês, que pode ser um outro tema, que é transição de carreira, né? De como que eu saí de 7, 8 anos de uma multinacional e montei o meu consultório, que hoje é uma clínica de psicologia, mas posso falar sobre esse tema também. E aí, quando eu saí, vim montar o espaço que eu tenho hoje, a clínica, o que aconteceu? O SBT me procurou para gravar alguns programas de dicas de psicologia, para falar sobre algumas questões. Eu falei, agora a casa caiu, porque eu vou ter que fazer, não vai ter jeito, não tem como, eu vou ter que gravar com ou sem medo. E antes de tudo isso, eu queria ter um canal no YouTube, então eu ficava nas câmeras aqui, eu ficava olhando direto para aquela câmera, que na verdade era celular, e ficava ali olhando e falando, oi, meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu tenho vídeo disso. Uma hora, se tiver bastante comentário aqui pedindo, eu posso colocar para vocês verem a minha cara de desespero. E não contente, eu ainda queria fazer alguma coisa para agradar o outro. Então, o que eu fazia? Eu achava na minha cabeça que psicólogo era aquele que usava óculos, era aquele que usava lencinho, era aquele que usava toda aquela postura de profissional sério, aquele semblante, né, de paisagem que você não pode demonstrar emoção, sentimentos, etc. E aí eu tentava, punha a camisa, né, toda assim para tentar gravar esse cenário todo, uma maior situação. E aí eu percebi que não ia, sabe? Ficava um negócio engessado. E aí o SBT foi lá, quis gravar e eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Eu só sei que eu fiquei até 2 horas da manhã tentando gravar.
Foi uma catástrofe. Esses vídeos não estão mais no ar, mas eu tenho eles também, que são dicas de psicologia. Deve ter o quê? Uns mais de 15 anos, eu acho, esses vídeos. E eu gravei eles toda engessada, teve um monte de edição, eu não conseguia falar direto igual eu falo hoje. E foi, assim, bem difícil. Mas aí eu descobri que eu sobrevivi. Falei, bom, eu sobrevivi, eu consigo falar no dia seguinte. E aí tem também não tá mais no ar, mas tem no meu outro canal, no Ana Mediolário, que é o canal antigo, eu tinha um vídeo que chamava A Vaca e o Precipício. E nesse dia eu peguei a câmera, coloquei a câmera assim e já comecei a falar tudo que eu queria. Contar uma metáfora, a historinha da vaca e do precipício, o que eu achava, o que não achava. E teve mais de 2.000 visualizações, o vídeo, tudo, foi bem bacana. E aí eu falei, nossa, perdi o medo de falar em público, porque eu venci o medo que eu tinha de me expor e vi que não morri. Eu acho que essa é a sacada, né? A gente fala assim, porque a gente acha que vai morrer, né? Então, eu venci essa dificuldade que eu tinha e falei, bom, não morri. Cheguei a algumas conclusões também, né? Que isso, na minha opinião, tem muito a ver também com a questão do amor próprio que a gente está falando aqui. Eu entendi que no meio do processo que você vai amadurecendo, como disse, fazendo terapia, lendo, estudando, fazendo uma série de coisas, eu entendi que não tem como você agradar todo mundo. Não existe isso. Não tem como. Nem Jesus conseguiu. Então não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser ninguém que vai conseguir. Vai ter um monte de gente aqui que vai olhar pra minha cara e vai falar assim: que mulher chata, que mulher arrogante, que mulher metida, que mulher não sei o que lá. E vai ter gente que vai falar: poxa, que simpática, que legal, tá ali numa sexta-feira à tarde gravando para passar conteúdo pra gente e tudo mais. Vai ter de tudo, vai ter paciente querido que gosta de mim e que vai comentar alguma coisa, que vai falar alguma coisa bacana. E vai ter, né? Vai ter tudo aí. Não tem como a gente saber o que vai ter, o que não vai ter. Mas o segredo é você saber o valor que você tem. Quem é você? Eu sei que eu estou fazendo aqui uma coisa de coração aberto, compartilhando a minha experiência com vocês para tentar inspirar e ajudar de alguma maneira. Porque muita gente não tem condição de fazer terapia, por exemplo. Então pode ouvir um vídeo no YouTube, no Spotify, porque esse aqui também está no Spotify, em outros canais aí de música, que eu não sei o nome, mas tem. E aí isso pode ajudar de alguma maneira a você entender que essa dor já foi minha um dia e que eu consegui superar e com quais ferramentas eu superei e que hoje a gente pode fazer as coisas diferente, né? Então, esse é o objetivo de trabalhar todas essas questões. Então, o amor próprio, quando você define, né, aquilo que você é, você realmente você sabe quem é você, você tem a certeza do valor que você tem, tudo na tua vida vai funcionar de uma maneira diferente. Você já vai eliminar quem vai ficar do teu lado e quem não vai ficar do teu lado. Quem você quer, quem você não quer, quem faz sentido, quem não faz sentido. Então, isso me faz lembrar de situações, às vezes, que quando a gente é muito bonzinho, às vezes a gente se deixa levar porque a gente quer agradar o outro, a gente quer ser gentil, a gente quer ser simpático demais e a gente quer ser amado porque a gente não sabe lidar com a rejeição, isso, aquilo, outro. E aí você acaba se deixando levar por determinadas situações. E isso eu vejo acontecer com muita frequência no consultório. Muita frequência. Principalmente com adolescentes, mas tem também muito adulto que está passando por essa situação, porque tem medo de se posicionar, seja com o chefe, seja com um colega de trabalho, seja com um amigo, seja com quem quer que seja. E aí eu sempre dou um exemplo, né, que eu vivenciei algumas vezes. Eu tenho 2 primas que eu amo de paixão, quer dizer, eu tenho 3 primas, mas 2 delas, as que moram aqui perto de mim, a Gabi e a Fê, elas têm uma mania linda, maravilhosa,
de chegar pra mim e falar assim: Ô Carol, que a minha família chama de Carol, né? Você pode levar fulana de tal pra casa dela? Aí ela, tô indo embora de algum lugar, você leva minha amiga embora pra algum lugar? E aí eu pego e falo, mas aonde que é? Ah, é em tal lugar. Mas esse lugar não é perto da minha casa. Esse lugar é longe, por exemplo. E aí eu tô saindo de noite, tenho um pouco de receio de ficar andando sozinha, depois vou deixar a pessoa na casa dela, voltar para minha casa somente para agradar a minha prima, porque eu nem conheço direito a pessoa. E aí, algumas pessoas, e depois isso teve comentários da minha família, de virar para mim e falar assim: nossa, como a Carolina é mal educada. Ela falou não na cara da pessoa que ela não ia levar. Porque a pessoa te coloca numa saia justa de perguntar para você na frente dos outros: olha, você pode levar a fulana de tal na casa dela? Aí o que que a gente vai fazer? Vai falar assim: pode, posso, não, tudo bem. Depois você vai chegar em casa e vai falar assim: que raiva. Por que que eu levei? Por que eu demorei mais tempo para chegar em casa? Porque era perigoso eu ter ido? Porque eu não tenho nada a ver com aquilo? Mas eu fui levar para ser gentil, para agradar o outro. E eu sou do tipo que me posiciono. Eu falo: não vou levar. Mas por quê? Porque eu não quero voltar depois sozinha, não quero voltar muito tarde, porque não é meu caminho, enfim, porque eu não quero. E muitas pessoas têm dificuldade de se posicionar. E isso daí, na minha opinião, é falta de amor por si mesmo, é a falta de amor próprio, porque se você se posiciona, você está dizendo sim para você. E quando você faz uma coisa que você não quer, você está dizendo o não para você, muitas vezes para agradar o outro e se prejudicar, na maioria das vezes. Então, algumas pessoas vão falar assim: nossa, Ana, como você é grossa, como você é isso, como você é aquilo outro, não custa nada ser gentil. Olha, se fosse uma pessoa que fosse, sei lá, da minha família, que eu tivesse um carinho muito grande, que fizesse algum sentido para mim, eu levaria numa boa. Agora, eu não conheço a pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa. Por que que eu vou fazer isso só para agradar a minha prima, por exemplo, né? E aí, as pessoas, a conclusão que eu chego é o seguinte: elas vão falar mal de você de qualquer jeito, né? Igual festa de casamento. Seja boa ou ruim, alguém vai falar alguma coisa. Ah, mas você viu que tinha o docinho não sei do que, tava estranho, que colocaram uma apresentação nada a ver de não sei o que lá, que ridículo ou que legal. Ou vão falar assim: nossa, que legal, a Ana ela deu carona para a menina, ou a Ana não deu carona para a menina. E sempre vão falar, mas o negócio é como que você se sente, como que você cuida das suas emoções, dos seus sentimentos, da tua vida, do que você pensa, do que você quer. E isso se estende para uma série de coisas, não só para a questão do posicionamento de dar uma carona ou não dar uma carona, porque eu vou dizer, gente, as pessoas, elas abusam da sua boa vontade. E se você deixar, as pessoas vão montar em cima de você. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai se anulando, porque você vai dizendo sim para um, sim para o outro. E aí, quando você vai se dar conta, você está dizendo um monte de não para você e você está doente. O nosso corpo ele vai somatizando uma série de doenças, ele vai adoecendo. Você vai ficando, por exemplo, com dor de garganta porque você gostaria de falar um monte para aquela pessoa e você não tem coragem de falar, você engole. Aí daqui a pouco começa a doer a garganta, inflamar a garganta. Se você procurar aí na internet, Cristina Cairo, dor de garganta, que foi minha professora de linguagem do corpo, você vai ver que você não consegue falar porque quando você não fala aquilo que você precisa, você tem que calar, você fica com a garganta doendo, a garganta inflamada. Então, inclusive, é um livro que eu super recomendo, que é a Linguagem do Corpo 1 e 3, que fala sobre as doenças que o nosso corpo somatiza. Dor de cabeça, artrite, artrose, pulmão, até unha encravada ela vai falar. E assim, para mim faz muito sentido. Quem é meu paciente sabe que super funciona tudo isso daí, né? Então, gente, essa questão de amor próprio é algo que a gente tem que aprender a se amar de verdade. Sabe por quê? Porque no final da vida,
no final de tudo, é você com você mesmo, porque você não tem garantia de nada nessa vida. Você não sabe se amanhã ou depois você vai estar num relacionamento, se você vai continuar casado ou não, se você vai ter o seu pai e a sua mãe vivo aqui ou não, se os seus filhos, Deus me livre e guarde, é pesado que eu vou falar, mas é real. Às vezes tá tudo bem, mas às vezes não tá tudo bem. Às vezes a gente pode, a lei da vida é que a gente morra primeiro que o filho. Mas às vezes pode acontecer um acidente e você não ter mais aquela pessoa. Então, você tem que. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar em depressão, vai ficar mal, vai acabar com a vida, né? Não é assim. A gente tem que entender que no final das contas é você com você. Não tem outro caminho. Então, é legal, você vai compartilhar a vida às vezes com uma pessoa, você vai ter seu pai e sua mãe por um tempo na sua vida, filhos, relacionamento, amigos, etc. Mas não necessariamente você vai ter isso para sempre, né? Então, quanto mais você se amar, você se respeitar, você dizer sim para você, lógico, né, gente, pelo amor de Deus, não é que eu sou uma pessoa também que falo não para todo mundo, né? Porque senão você não convive com ninguém. Você tem que ceder de vez em quando, mas ter um equilíbrio. Tenta equilibrar entre você dizer sim para você, dizer não quando tá indo, né, passando do ponto, para você não sofrer com tudo isso e cuidar de você em todos os aspectos, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, da nossa alimentação, porque esse corpo aqui, ó, ele é o nosso templo, ele é a nossa ferramenta para se locomover por aí. A nossa mente, se ela não está bem cuidada, seja lá do que for, ela vai ocasionar problemas físicos em você e emocional. Então, se você se cuidar, parar com esse preconceito que às vezes a gente tem, geralmente homem, né? Ah, eu não vou procurar ajuda porque eu não preciso, porque eu não tenho necessidade, porque eu consigo resolver sozinho. Gente, nossa senhora, quando chegam os homens aqui, Senhor amado, eles vêm assim quando tá no limite do limite. Parece que chorar, parece que se expressar é o ápice de tudo, sabe? É algo muito difícil. E por que não procurar ajuda antes de chegar num ponto desse, que a pessoa vai chegar num ponto de quase que explodir? Ué, se você tem dor de dente, você não vai num dentista? Se você tá com dor de estômago, você não vai num gastro? Se você tá com uma unha encaravrada, você não vai no podólogo? E por que quando você tá com questões emocionais que você não tá conseguindo resolver, você não vai procurar uma ajuda psicológica? Então, gente, esse é o recado, a reflexão do dia, sabe? De que essa é uma das formas que você pode fazer para você se amar também. É o autoconhecimento, é olhar para dentro de você e ver o que é que está te incomodando, o que é que acontece comigo, sabe? Uma das coisas que eu trabalhei recentemente, depois de, olha, eu tenho 40 anos hoje, depois de quase 40 anos de idade, é a questão da rejeição. Eu, na minha cabeça, eu pensava assim, não, eu não posso ser rejeitada. Por quê? Por conta lá atrás, aquela história que eu falei para vocês do meu irmão pequenininho. O meu irmão pequenininho, eu, na minha cabeça, entendi que a minha mãe estava me rejeitando e não queria mais para mim. E aquela dor, ela era tão insuportável que qualquer coisa que passasse a ser parecido com isso, que alguém fosse me rejeitar, seja um amiguinho, seja um namoradinho, seja o que for, eu já entrava em desespero. E hoje eu consegui fortalecer isso em mim. E olha que eu penei, viu? Eu penei, porque quando eu ouvi um não de alguém, quando eu me sentia rejeitada de alguma maneira, aquilo me deixava lá embaixo. E é tão gostoso você fortalecer isso em você, mas é tão gostoso, é tão sensacional de você trabalhar essas coisas em você e falar assim, nossa, pode bater aqui que vai voltar, sabe? Eu vou conseguir reagir de uma maneira madura, de uma maneira legal. Isso é muito bom, isso é leve para você, porque muitas vezes a gente age de uma maneira por falta de autoconhecimento e a gente acaba indo por um caminho que não é legal.
Uma vez eu vivenciei uma coisa na minha vida. Eu estava num relacionamento, eu não estava feliz naquele relacionamento já há bastante tempo. Aí essa pessoa pegou e falou: vamos terminar? Eu falei: vamos, cada um segue sua vida, tá bom. Aí a pessoa foi viver a vida dela. Quando passou uns 2 meses, a pessoa falou: oi, vamos voltar? Eu falei: não quero. Aí ele falou: então tá bom. Aí passou mais um tempo, acho que mais um mês, a pessoa ligou de novo, falou: olha, só pra te avisar que eu tô namorando, tá? E eu tô te avisando porque eu vou colocar nas redes sociais que eu tô namorando, então eu acho que você deveria saber primeiramente por mim. Eu falei: tá bom, tudo bem. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Eu quase morri. Fui parar no hospital, não conseguia respirar. Falta de ar, falta de ar, falta de ar. Começou a pegar o quê? A parte psicossomática. Aí eu peguei, fui no hospital, conversei lá com a médica, me deu um calmante, não sei o que. E eu comecei a entender que no final, mas demorou, tá? Tive que tomar na cabeça, assim, até dizer chega. Eu fui perceber que, na verdade, aquilo não era amor. Aquilo não era amor, aquilo era orgulho ferido. E essa pessoa falava pra mim: você não gosta de mim, isso é orgulho ferido. Eu falava: não, eu gosto, só que eu não queria perder. Olha só que situação, porque aí o negócio foi desenrolando de uma maneira em que eu comecei a fazer de qualquer coisa para voltar com essa pessoa, porque eu não queria ser rejeitada. Então, gente, olha a consequência que isso causa quando a gente não vai se tratar. Quando a gente não vai cuidar daquilo que a gente precisa. Imagina a falta de amor próprio que eu tive, porque aí, né, não vou entrar em detalhes, mas acabei passando por várias situações desagradáveis e desnecessárias por algo que na verdade não era a falta de autoconhecimento que estava me impedindo de resolver isso de uma maneira diferente. Então, uma outra coisa de amor próprio é autoconhecimento. Vai olhar para dentro de você e investigar. A melhor coisa que você possa fazer, olha para dentro de você e deixa eu ver o que eu preciso esculpir aqui dentro de mim, o que está ruim. Olha, isso aqui é ruim para mim, isso daqui é difícil para mim, eu não sei lidar com isso. Pede ajuda, levanta a mão, vem, alguém me ajuda? Alguém pode me ajudar que eu não estou conseguindo resolver isso sozinho? Tá bom? Então, o que eu posso falar sobre autoconhecimento, sobre amor próprio para vocês, aliás, é isso. É se amar, se respeitar, é gostar de você, aprender a gostar de você como você é. Independente de qualquer coisa, você fez o melhor que você pôde até hoje, não é verdade? Então, se ama, se respeita, se valoriza. Se você tem dificuldade de fazer isso, eu vou dar um exercício bem legal para fazer, que eu gosto bastante, que eu uso bastante na hipnose também. Mas você pode pegar uma foto de você pequeno, de 7 a 10 anos de idade, ou se for o caso, pegar um pouquinho menor. Aí você pega, olha para você nessa foto. Olha como você é fofa ou fofa. Maravilhoso, inteligente, querido, especial e tudo isso. Aí eu pergunto para você: você teria coragem de fazer algum mal para essa criança? Provavelmente não. Tô olhando para a câmera errada, né? Agora eu tô olhando para certa. Provavelmente não. Então, que tal você se olhar e se respeitar com carinho? Olha, eu sempre falo, às vezes com um adulto, né, de 40 anos, você fala: ai, meu Deus, começa a se colocar para baixo, se colocando palavras que não são legais de você mesmo. Mas com a criança, quando você olha uma criança, você não tem a coragem de falar mal dessa criança. Então, se você não tem essa coragem, transporta essa criança de 7 anos de idade para a tua vida adulta. Ela mora dentro de você. Ela tá aí dentro de você. Então, como é que você vai ter coragem de falar mal dessa criança? Tá? Então, esse é um exercício que vale muito a pena de você fazer. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer é você pegar um espelho e olhar para os seus olhos. Geralmente esse exercício é um escândalo, porque a pessoa começa a olhar para ela e ela começa a chorar, ela começa a ver defeito. Ai, tem um pelinho aqui, tem não sei o que lá ali, e isso, aquilo, outro, começa a falar um monte.
Tá bom. Depois que você olhou todas essas coisas, começa a olhar para dentro de você e ver o que tem de bom aí. O que tem de bacana dentro de você. Quem é essa pessoa que está aí dentro? É uma pessoa que passou por um monte de coisa, uma pessoa batalhadora, legal, ela é inteligente, ela é humana, ela é fiel, enfim. Olha as qualidades que ela tem. Começa a se olhar com amor e com carinho e vai entendendo que você é uma pessoa muito especial. Que você não é qualquer coisa. Que você é uma pessoa que vale a pena. Quando você entende e fortalece isso dentro de você, fica muito mais fácil. Então, esses 2 exercícios são exercícios muito valiosos e importantes que eu recomendo que você faça. E agora, o último exercício que eu vou falar para vocês fazerem também é o do auto-perdão. Então, visualiza você na frente de um espelho e aí você vai jogando para fora, visualiza uma caixa também na sua frente. Dentro dessa caixa, você vai jogando tudo aquilo que você não quer mais. Que você já fez com você. Então, fala, poxa, essa situação que eu fiz comigo, que eu fui, né, que foi desagradável para mim e para as pessoas que passaram por isso, né, não foi bacana. Então, eu me perdoo por isso, porque eu não tenho orgulho nenhum de ter passado por isso, mas eu aprendi, me serviu de aprendizado. Então, eu jogo a parte que, às vezes, a gente fica assim, né, se chicoteando. Ah, mas eu não acredito. Nossa, como você foi tonta de ter feito um negócio desse. Como que isso? Como que aquilo? Como que não sei o quê? Joga no lixo. Joga na caixa. Pode ser em formato de imagens, de palavras, de pedras, de objetos, daquilo que você quiser. Joga ali dentro. Ah, tem uma outra cena. Ah, eu fui muito cruel com meu irmão porque eu dei um tapa na cara dele na maternidade. Obviamente, já me culpei 1 milhão de vezes por conta disso. Joga dentro da caixa. Ah, mas eu batia nas crianças no colégio, não sei o que lá. Joga na caixa. Vai jogando tudo na caixa, aquilo que você não quer mais. Depois você vai empurrar essa caixa para dentro do espelho e você vai visualizar essa caixa sendo sugada por esse espelho. Do teu lado não tem mais nada. Só do outro lado que você vê a caixa. Isso você pode fazer de olho fechado, de preferência, se concentrando bem, visualizando, sentindo e fazendo coisas assim que realmente são importantes para você, tá? Que se sentindo realmente que aquilo está acontecendo porque, como eu já falei várias vezes, a nossa mente não difere o real do imaginário e uma prova disso é quando você está numa crise de ansiedade, pensando na pior coisa da sua vida e você está quase morrendo, sendo que não está acontecendo nada, beleza? Então, voltando. Você joga tudo, empurra lá no espelho, coloca a sua mão direita ou esquerda na frente desse espelho, visualiza ele se quebrando, mas ele é um espelho da sorte, tá? Ele não é um espelho que dá azar, que tem gente que uma vez falou assim, ai, mas quebrar o espelho dá azar. Então visualiza se quebrando, porque ele é um espelho da sorte que vai te transformar. E quando você visualizar todos esses cacos quebrados, você caminha, procura um outro espelho bem bonito e se visualiza muito linda, poderosa, inteligente, fazendo as pazes com você mesmo, entendendo que você está aqui fazendo o melhor que você pode. E aí você coloca uma música que te inspira, alguma coisa assim, e vai visualizando todos os dias, se possível, durante pelo menos um mês, essa imagem, essa visualização de coisas acontecendo na tua vida, da forma que você quer. Eu não consigo visualizar que eu me amo ainda. Mas ali na sua imaginação, tudo começa na imaginação. Comece imaginando que você já se ama. E aí a gente vai treinando a nossa mente a enxergar as coisas de uma forma diferente do que ela estava vendo, tá bom? Então, esses 3 exercícios, eles com certeza vão agregar muito na sua vida, de autoconhecimento, de fortalecimento interior e de amor próprio, tá bom? Hoje eu contei um pouquinho da minha história para vocês. Se vocês quiserem saber mais da minha história, de outros assuntos, de outros temas, coloquem aqui nos comentários, porque eu preciso que vocês me falem o que vocês querem, gente, porque eu não tenho bola de cristal para adivinhar. Então, eu preciso saber, vocês querem que eu traga convidado? Vocês querem que eu fale sozinha, como eu tô falando agora? O que vocês querem? Coloque aqui.
compartilhe esse vídeo para algumas pessoas que de repente possa ajudar a enxergar algumas coisas, porque vai ajudar ao canal, vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo ele é importante, e eu tenho certeza que esses exemplos que estão aqui podem ajudar mudar a vida de alguém, tá bom? Então, obrigada por terem ouvido a minha história. Quem puder, curte, compartilha e até o próximo episódio, tá bom? Um beijo para vocês. Fechando com o cenário aqui. Calma aí, esse aqui não. Aqui a pessoa é toda atrapalhada, né? Mas olha que bagunça que tá aqui. Cheia de câmera. Um beijo para vocês.